Glórias a Deus, aleluias. Então aqui, meus irmãos, os discípulos deixaram as redes. Não sei se você conseguiu acompanhar o vídeo 1, mas aqui os discípulos também fizeram uma renúncia. Os discípulos aqui também pagaram um preço. Jesus disse para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz aqui que eles deixaram, e eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram-no. Olha, observe que uma coisa muito importante: Jesus chamou, eles ouviram, eles deixaram, eles seguiram. Existe uma diferença entre admirar Jesus e seguir Jesus. Qual é o teu caso? Qual é o meu caso? Multidões admiram Jesus, mas discípulos deixaram coisas para trás, pagaram o preço. Você está disposto a pagar o preço? Nós vemos também, irmãos, na história do jovem rico. O jovem rico descobriu que há coisas que não podemos colocar acima de Cristo. Lá em Marcos capítulo 10. Aqui a gente encontra um homem aparentemente perfeito. Ele tinha moral, ele tinha uma religião, ele tinha conhecimento, ele tinha riquezas. E aí ele perguntou para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus mostrou o problema para ele. E o problema não era simplesmente dinheiro, era o lugar que o dinheiro ocupava no coração dele. Jesus disse o que para ele? Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. E aqui a palavra de Deus diz que ele foi embora triste. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste. Retirou-se triste. Por quê, irmãos? Porque ele queria Jesus, mas ele não queria abrir mão daquilo que ocupava o primeiro lugar. Essa é uma pergunta muito séria para mim e para você. Existe alguma coisa, se Jesus pedisse para você entregar agora, você escolheria ficar com ela, como aconteceu com o jovem rico? Se existe, você precisa mudar, você precisa abrir mão. Jesus nunca vai ocupar o primeiro lugar na tua vida se isso ainda ocupar o primeiro lugar na sua vida. Amém? E que isso não aconteça, meus irmãos. Nós viemos deixar que Jesus tome o primeiro lugar em nossas vidas. E Jesus não escondeu o preço. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está ensinando a odiarmos a nossa família, claro que não. A própria Bíblia manda honrar pai e mãe e amar o próximo, não é mesmo? O sentido aqui é Cristo precisa ocupar o primeiro lugar. Jesus deve estar acima de família, dinheiro, profissão, reputação, relacionamentos, sonhos, interesses, conforto. Ele deve estar acima de tudo, irmãos, em nossa vida, tá? E aí ele acrescenta: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos levar a nossa cruz. Nós precisamos, irmãos, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar. A cruz que nós estamos carregando nem se compara com o peso eterno de glória muito excelente que nos aguarda. Então venhamos permanecer firmes. Venhamos permanecer firmes pelo poder de Deus. E a cruz é o centro do discipulado. Jesus não disse assim, tome o seu conforto. Ele disse, tome a sua cruz, né? Levar a sua cruz. A cruz significa o quê? Significa morte, não é? Que foi que Paulo declarou lá em Gálatas 2:20. Olha só o que Paulo declarou: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Problema, sabe qual é o problema, irmãos? É que queremos que Cristo viva em nós, sem que o nosso velho eu morra. Nós queremos Cristo no trono e nós sentado com Ele junto. Mas Jesus quer o trono inteiro. Ele precisa tomar, irmãos, a primazia da nossa vida.
Porque se a gente divide o trono com Cristo, não vai ser Ele que vai governar, e sim nós. Nós precisamos entender essas palavras aqui. Senhor, crucifica-me, crucifica o meu eu. Que o Senhor venha tomar a supremacia, a preeminência na minha vida. Essa deve ser a nossa decisão. Paulo também pagou um preço alto. Depois de encontrar Cristo, Paulo não teve uma vida de conforto. Ele mesmo declarou lá em 2 Coríntios 11 o que foi que ele sofreu, o preço que ele pagou. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 22 a seguir, Paulo vai descrever o sofrimento, o preço que ele pagou. Açoites, prisões, perigos, fome, sede, frio, perseguições, naufrágios, irmãos. Mas lá perto do final da sua vida, sabe o que foi que ele declarou? 2 Timóteo 4, versículo 7. Ele declarou aqui com toda a paixão: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo perdeu muitas coisas, irmãos, mas ele ganhou Cristo. E não é o suficiente para nós também? Filipenses 3, verso 8 também diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ele entendeu. Sabe o que foi que ele entendeu? O que eu perco por Cristo nem se compara ao que eu encontro em Cristo. E nós precisamos também, irmãos e irmãs, entender isso aqui, em nome de Jesus. Seguir Cristo, meus irmãos, pode nos fazer perder a aprovação do mundo, sabia? Lá em São João 15, 18, olha o que Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Nem sempre ser fiel fará as pessoas gostarem de nós, meus queridos. Às vezes, obedecer a Deus significa dizer não quando todos dizem sim. Significa, às vezes, muitas das vezes, permanecer puro quando todos banalizam ou normalizam o pecado. Significa guardar o sábado quando outros não compreendem. Falar a verdade quando mentir seria mais conveniente. Permanecer fiel quando outros abandonam a fé. O cristão não vive buscando aplausos. Ele vive buscando o quê? A aprovação de Deus e não a dos homens. O nosso problema é bem aqui, porque nós queremos a aprovação dos homens em detrimento da aprovação de Deus. E deveria ser o contrário. A aprovação de Deus precisa estar em primeiro lugar. Seguir Cristo, irmãos, custa a nossa vontade. Jesus nos deu o maior exemplo, lá no Getsemane, Mateus 26, 39. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa talvez seja uma das maiores expressões de discipulado da Bíblia. Não seja feita a minha vontade. Seguir Cristo, meus amados, significa chegar a momentos em que teremos de dizer: Senhor, eu queria outra coisa. Eu escolheria outro caminho. Eu faria diferente. Mas a tua vontade é maior que a minha vontade. Faça-se a tua vontade, não a minha. Irmãos, Jesus pagou o preço maior. Agora nós chegamos ao coração da mensagem. Nós falamos do preço de seguir Cristo, mas existe uma verdade ainda maior. Antes de Cristo pedir que nós pagássemos qualquer preço, Ele pagou o preço por nós. Lá em Isaías 53, versículo 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em 1 Pedro 2,24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. São João 3,16. Esse aqui é o preço do discipulado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha